Vyasa é uma palavra em sânscrito que quer dizer simplesmente editor. O nome dele era Krishna Dwapayana Vyasa. Tá? Vyasa foi um título que ele ganhou. Ele, depois de ter mandado todo mundo ali, cada um com suas responsabilidades, e reunir isso daí tudo por escrito, digamos assim que ele sofreu uma espécie de uma angústia muito grande, né? Assim, uma espécie de um vazio muito grande, porque ele falou, pô, dei as responsabilidades para todo mundo e eu fiquei meio assim, sem fazer muita coisa, né? Fiquei como só o coordenador do editor, editei e não estou fazendo mais nada. Então, pô, vou fazer algumas coisas, né? Então a primeira coisa que ele fez foi o que é chamado de Mahabharata, né? Esse épico maravilhoso mesmo, assim, eu sou completamente fã dele, são 140 mil estrofes, né? Talvez seja o maior épico da humanidade, tá? Talvez não, é o maior épico da humanidade, porque depois dele só tem Homero, e acabou, né? Então são 40 mil estrofes, sendo que um capítulo, apenas um, que é chamado de Bhagavad Gita, né? Que é o capítulo 64. Né? Então, assim, é incrível que um capítulo tenha se destacado tanto de uma escritura tão grande, né? Uma escritura tão enorme assim. E, bem, primeiro, o que era o Mahabharata, né? O Mahabharata, na verdade, era a história da Índia antiga, né? Bharata era como se chamava a Índia antigamente, né? Aliás, antigamente não, se um dia eu não ouvir isso, ele me puxa a orelha. Até hoje eles chamam de Bharata. Se você pegar um selinho da Índia assim, vai estar lá, Bharata, né? Que é o nome que eles chamam o país, tá? E Mahabharata quer dizer a grande Bharata, a grande terra de Bharata, né? Então, a primeira Bharata na verdade, não tem um significado assim. Grande barata. Isso, Mahabharata, né? Mata barata, né? Aí assim, não, ele não tem é um nome próprio, é uma espécie de um nome próprio, né? Como você tem em Brasil, assim, né? Brasil vem de pau-brasil. Vem de pau-brasil. Isso fosse a terra que eles conhecessem, não é? A história da civilização. Isso, na verdade é o não é a história do mundo. Na verdade, para eles sim, né? Isso é uma questão que acontece em todas as grandes civilizações antigas, né? Todos eles achavam que eram, digamos, o centro do mundo, né? Bem, falando isso de um modo bem falado, não é pejorativo isso, né? Se falar o centro do mundo hoje, né? Com globalização, né? É meio complicado. Mas assim, então assim, esse lugar chamado Bharata foi um lugar que viveu assim dinastias de reis, né? Teve uma história muito rica. Então, para ele, digamos assim, para ele sair dessa angústia, a primeira coisa que ele fez foi: vou escrever a história da minha região, né? E saiu escrevendo isso. É uma literatura fantástica, como eu falei. Bem, tem vários capítulos, né? Vários capítulos, inclusive, importantes e tão importantes quanto o Bhagavad Gita. Mas por que saiu assim esse capítulo 64 mais ou menos se destacou, né? Dessa obra enorme, a ponto das pessoas praticamente não saberem que ele faz parte do Mahabharata mais, né? Assim, a ponto de chamarem como uma obra. E, na verdade, eu até uso, eu falo, quando eu falo no Bhagavad Gita, vocês estão vendo, eu uso no masculino, porque para mim está muito na minha cabeça como um capítulo mesmo, né? Embora as pessoas falam a Bhagavad Gita, no sentido de ser a canção do Senhor, né? A canção do... Bhagavan é uma palavra que quer dizer, para nós aqui coincide com a palavra Deus mesmo, tá? Essa palavra genérica, Deus, que em cada cultura vai ter um nome específico, né? Então, assim, ele se destaca disso, né? Só para concluir a questão da história do Vyasadeva, assim, ele escreve o Mahabharata, aí depois ele acaba de escrever o Mahabharata, ele escreve a questão histórica toda, né?
aí coloca ali tudo, né? Assim, é dito também que ele meio que, o Mahabharata é fruto de um êxtase espiritual muito grande, né? Até para ele, digamos, visualizar toda essa história, né? Que é uma história grandiosa. Depois ele fica meio que ainda uma certa angústia de escrever uma coisa assim, diretamente filosófica, tá? E é onde ele vai escrever uma obra chamada Vedanta Sutra, que é muito curtinha, tem 555 aforismos, que são praticamente frases, onde ele coloca uma filosofia, o conteúdo, na verdade o resumo de todas as Upanishads, de todo o aparato filosófico dos Upanishads, ele coloca ali, né? E depois, assim, mais uma vez, depois de escrever esse Vedanta Sutra, que também, bem, se a gente for analisar a questão de data, há controvérsias, assim, em termos ocidentais e orientais, uns vão colocar como até muito recente, outros vão colocar como, de fato, o início dessa era, que é a era de Kali, há 5.000 anos, né? Então, eu não me centro muito nessas questões de datações, tá? Eu prefiro até me centrar nos textos, né, como eu estava falando. Então, assim, aí depois de ele escrever essa obra filosófica, ele mais uma vez tem uma outra angústia. Ele falou, mas eu escrevi isso, é tão seco, né? Assim, é só filosofia, não tem nenhuma historinha, não conta nada. Foi quando ele escreveu, aí depois disso, para ele acalmar, aí depois ele parece que ele acalmou, ele não escreveu mais nada disso, mais nada depois. Ele escreveu, Aí ele morreu. Aí ele morreu, né? Pior que disse que não, né? Disse que ele está até hoje aí. Mas assim, é muito interessante que tem um lugar nos Himalaias Esse que chamado Gangotri, tá? Na verdade é um dos rios que vai desaguar no que é chamado de Ganges, tá? Que tem a gruta onde Yogananda foi aí. possível. Muitos vão, não só Yogananda, até hoje vão lá, assim. É uma gruta possivelmente onde o Vyasadeva teria tido todo esse trânsito, onde ele teria recebido isso tudo e tal. Tem uma fila lá esperando para entrar na gruta. Chega lá e desce. Olha, até que não, porque é um lugar nem tão fácil assim de se chegar. Eu conheço poucas pessoas que foram até lá, sabe? Um dia eu vou, mas assim eu conheço poucas, não são muitas não, porque é um lugar bem arisco, assim, porque ou é muito frio. Deve ter uma época do ano certo. Ou é muito frio e você, na verdade, tem neve, não dá para chegar lá, só as pessoas que estão ali, né? Ou é muito quente e o terreno é muito arenoso, muito de pedra, assim, então é um pouco complicado. Bem, mas aí essa obra que ele escreve depois dessa obra filosófica mais seca, né, é uma obra chamada Bhagavata Purana, né? E é interessante porque os Puranas é uma literatura, na verdade, que existem 18 Puranas, cada um compilado por um sábio diferente. Então você vai ter Shiva Purana, você vai ter Vishnu Purana, você vai ter Brahma Purana e por aí. Quer dizer, cada um se centrando ali dentro, até muito se correspondendo muito à deidade, ou seja, a visão de Deus, assim, a visão do absoluto que eles tinham, né? Então, por exemplo, se você for ler um Shiva Purana, Deus é Shiva. Se você for ler um Vishnu Purana, Deus é Vishnu, né? Se você for ler Brahma Purana, é Brahma que é Deus.